Então tá bom. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Boa tarde, coach. Olha, é uma aberração, é um escândalo isso que está acontecendo, é o fim da picada. Você ter parlamentares condenados, já com trânsito em julgado e a Câmara protegendo. Né? A Carla Zambelli é uma figura trágica, né? Ela é uma das figuras assim que tem uma trajetória das mais improváveis, né? Ela começa no movimento feminista, lá no FEMEN, depois vai para Nas Ruas, vira uma lavajatista radical, e aí protagoniza invasões em prédios públicos, no Congresso, enfim. Ela vai para a política e ela tem uma votação expressiva, mas principalmente em 2022, até pegando carona no episódio que a Dani citou, né, que é uma coisa realmente incrível. Ela tem 900 e quase 1 milhão de votos, né, 940, 950 mil votos, se não me engano, para deputada federal em 2022, é a segunda com maior votação, só perde por 1 milhão de votos do Boulos. Ela tem 200 mil votos além do Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro fica com 750. Então, isso inclusive causou um mal-estar, né? Quer dizer, o protagonismo que ela teve em algumas situações fez com que ela tivesse mais votos que o filho, né? Do que o próprio Eduardo Bolsonaro. E ela protagonizou aquele episódio da Oscar Freire, né? Que realmente muitos bolsonaristas acham que pode ter feito a diferença no resultado da eleição, porque aquilo acontece menos de 24 horas antes de abrir as urnas para votação. Foi uma coisa chocante, aquela cena de faroeste, num dos endereços mais nobres de São Paulo, e teve, evidentemente, alguma influência. Se teve a influência a ponto de virar o resultado da eleição, a gente nunca vai saber, mas alguma influência teve. E o último ato que ela teve para virar uma figura tóxica para o bolsonarismo foi aquela entrevista que ela dá para a Folha no começo de 2023, se não me engano, fevereiro, onde ela faz acenos ao Alexandre de Moraes e diz que tem que virar a página do Bolsonaro, enfim. E ali ela, vamos dizer, fechou o caixão das relações dela com o bolsonarismo, e aí foi, de certa forma, abandonada à própria sorte. Então, essa blindagem que a Câmara tenta fazer a ela, uma pessoa condenada e presa, dentro dessa história que nós temos aí com a Itália, né? Que vai do Pisolato, do Cacciola, Cesare Battisti, quer dizer, a gente tem essa história de presos daqui que vão para lá, o Robinho, né? Que estão lá, que tem que vir para cá, enfim. A gente tem uma história aí grande com a Itália nesse tipo de discussão, mas no caso do Congresso Nacional, é uma vergonha quando ele, se tem algum tipo de mal-estar com o Judiciário, quer mandar algum recado para o STF, está fazendo da pior maneira possível, abrigando parlamentares condenados. Se quer arrumar uma briga com o Judiciário, tem outras maneiras de se fazer isso. Você pode, inclusive, não gostar da maneira como o rito de cassação de mandato acontece hoje. Então, quer mudar? Faz uma PEC, escreve de outro jeito. O Congresso, o parlamento está lá para isso. Agora, não ter esse relatório absurdo do deputado Diego Garcia, a ponto dele estar lendo aí esse trecho que você passou, Diego, ao vivo, onde você vê que ele está lendo pela primeira vez, ele se confunde, ele quer falar de servir ao país, fala servir aos pais, uma coisa constrangedora, que você vê que ele está lendo ali o roteiro que ele está lendo pela primeira vez, né? Então, é muito triste o que está acontecendo e isso não tem nenhuma justificativa ética, moral ou legal. É o ato falho, né? O ato falho ali do relator. O argumento dele é que o juiz, o Alexandre de Moraes, o ministro, era suspeito, né? Porque o ministro que julgou o caso foi também vítima dos ataques, o coach. Não, Diga, Dani. Não, eu quero ouvir o coach primeiro, é melhor. Sabe por quê? Porque quem poderia... O deputado ainda está falando, Diego? Ele está falando, pessoal, ainda? Ou já acabou? Acabou de acabar. Acabou, né? Acabou agora. Acabou. Eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Eu nunca vi tamanho absurdo. A hora, o lugar dele. Ele parecia que estava na Câmara dos Lordes, né? Como o Alexandre falou, ele estava com dificuldade para ler o discurso. Ele não sabia o que estava falando. Não tem nada a ver com a realidade, não tem nada a ver com o que está acontecendo com a Zambelli, com o Brasil, com a Câmara dos Deputados, nada. Sabe? Esses são os parlamentares brasileiros, esses que estão esculhambando com a Câmara, com o Senado, com o Congresso Nacional.
Nunca vi coisa parecida em mais de 50 anos de jornalismo. Eu nunca vi pessoas tão desqualificadas, despreparadas, sabe, falando em nome do povo brasileiro, que eles são escravos do povo brasileiro. É uma esculhambação que a Câmara do Hugo Mota está se desmoralizando a cada dia mais. A Carla Zambelli faz parte da bancada de foragidos, né, que está crescendo. Já tem o Eduardo Bolsonaro, agora tem o Ramagem também, então tem a bancada dos foragidos ali, e ao lado dela continua também, sem punição, a bancada dos amotinados. Aquele motim que fizeram faz um mês, 2 meses e tal, até agora ninguém foi punido. Quer dizer, virou a casa da mãe Joana, pode tudo. E outra, ele teve o descaramento de dizer que ele não podia condenar, cassar o mandato da Zambelli, porque não tinha provas. Pô, ela foi condenada 2 vezes pelo Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado, e ele vem dizer que não tem provas. Como é que pode um negócio desse? Não tem cabimento. Sabe, eles pensam que estão desmoralizando a justiça, mas, na verdade, eles estão se autodesmoralizando cada dia mais. Verdade, Dani. Não, eu queria entender, na cabeça do deputado, do relator, quem poderia julgar, então, a deputada Carla Zambelli? Porque a verdade é que ela foi condenada, em um dos casos, por invadir o chamado, né, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, instância que responde, basicamente, avalia as condutas de todos os juízes do Brasil. A exceção são ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, quem poderia julgar? Ele fala, o ministro Alexandre Avispa, porque ela conseguiu exarar, fazer o hacker exarar um mandado de prisão falso contra o Alexandre de Moraes, assinado pelo próprio Alexandre de Moraes. Assim, esse era o nível da criancice, da bobeira, entendeu? Então, eu pergunto quem, sabe assim? Ô, Dani. Nossa, Alexandre.